Voz da Comunidade. Olá, boa tarde aos ouvintes do Voz da Rede. Hoje nós iremos falar novamente sobre um assunto que a gente vem tratando em alguns programas durante a greve e também após a greve. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte segue dificultando e impondo questões absurdas com relação à reposição dos estudantes de Belo Horizonte. Por uma escolha pessoal da secretária Natália Araújo e, segundo ela, do próprio prefeito Álvaro Damião, a reposição não será um direito de todos os grevistas e o calendário de reposição não será terminado em 2026 e nem em janeiro de 2027, como acontece tradicionalmente. Será encerrado apenas em fevereiro de 2027. A escolha com relação a isso trata de uma nova punição àqueles que ousaram a fazer a greve da educação municipal. Então, o que a gente tem visto, e tem sido denunciado, e essa semana tivemos uma reunião com as direções de escola que tem trazido esses elementos, é uma falta de organização, problemas com relação às informações, uma planilha para a garantia daqueles que têm o direito ou não à reposição, quais turmas têm ou não direito à reposição, com muitos erros, com muitos desencontros, e que vem sendo transferida funções que são da Secretaria Municipal de Educação para as direções de escola, assoberbadas, de forma atrapalhada, planilhas que chegam na sexta para estar preenchidas na segunda. Então, todos esses problemas têm gerado muita angústia nas direções de escola, têm gerado um problema dentro dos coletivos de clima escolar, pois, primeiro, há uma questão complicada, que é os professores e os trabalhadores que estão impedidos de repor. Isso gera um problema, tem o corte de ponto, tem todas as consequências nesse sentido. E a segunda é uma justa revolta e uma braveza com a prefeitura daqueles que entendem que, apesar dele estar sendo liberado a repor, tem colegas que estão sendo impedidos por uma escolha da prefeitura e que dessa forma não garante de fato que todo o processo educativo do estudante seja assegurado, pois dizer que a biblioteca não importa, que os projetos de reforço escolar não importam, que os projetos de ampliação do conteúdo escolar não importam, é punir o estudante e dizer que ele não vai ter direito a todo o conteúdo que ele teria normalmente. Então, na busca de punir os trabalhadores, a secretária pune não só os trabalhadores, mas também os estudantes e suas famílias. Com essa questão em vista, várias direções de escolas têm tentado fazer um movimento, têm tentado que a secretaria flexibilize parte desses processos, bem como o Sindirrede, que fez, durante o período da greve, as denúncias cabíveis ao Ministério Público, temos feito, e que no início desse mês ingressamos com uma ação na Justiça para assegurar que todos os trabalhadores em educação tenham o direito a fazer a reposição, que os direitos dos estudantes sejam assegurados no todo, tanto dos 200 dias letivos, como é o caso da educação infantil, que a Prefeitura não está querendo assegurar, como também com relação à situação de que todos os conteúdos letivos e curriculares que os estudantes têm direito estejam, sim, assegurados durante a reposição, para que a prefeitura, que tanto fala da vulnerabilidade, tanto fala dos problemas dos estudantes, de fato, assegure as melhores condições na reposição para que os estudantes, de fato, tenham aprendizagem. Thalita? É muito importante que seja dito, Carol, que quando a gente diz que não está sendo assegurado o direito dos professores, também não está sendo assegurado o direito dos estudantes, de cada um e de cada uma, ter a sua carga horária cumprida com qualidade. Não, para além da questão que você já trouxe, que também está explicitado na legislação e na LDB,
de que escola não é só o espaço de sala de aula e não são somente os processos desenvolvidos em sala de aula, mas também outros espaços fazem parte da aprendizagem de cada estudante. Também é importante destacar que a secretaria não tem cumprido com a carga horária específica das disciplinas, né? Então, a gente tem recebido relatos de disciplinas que estavam em suspensão devido à greve e essas disciplinas não estão sendo repostas. Então, o que nos parece é que a prefeitura tem se preocupado, através da sua secretária Natália, simplesmente em fazer alguma coisa pro forma, para não ser responsabilizada legalmente pelo não cumprimento das 200 horas. Mas o direito à educação dos estudantes, o direito à aprendizagem, isso não tem sido respeitado nessa organização. E, além das nossas denúncias, né, que a gente já tem feito, os coletivos das escolas também têm denunciado a ausência de transparência nas informações e da própria gestão democrática. É importante lembrar também que a legislação e toda a normativa diz que os processos que são construídos nas escolas, eles devem ser construídos pela comunidade escolar, né? O calendário escolar, ele faz parte do projeto político-pedagógico também da escola. E por isso que a gente tem normativas do poder público, mas essas datas são escolhidas e organizadas pela comunidade escolar de acordo com as suas necessidades. Quando a Secretaria Municipal de Educação propõe uma reposição que não pode, em nenhuma hipótese, ser discutida com a comunidade, ela está faltando com um elemento básico na escola pública, que é a gestão democrática. Por isso que a gente também tem denunciado isso. Os coletivos têm se organizado para, independente dessa posição da secretaria, dizer que o colegiado é um órgão que ele é importante na escola, ele deve ser respeitado, ele deve ter voz e vez. E ele é parte da comunidade. Por isso que toda essa postura da secretaria e da prefeitura prejudica toda a cidade de Belo Horizonte, não somente os professores e as professoras, mas mostra que essa administração não está preocupada com a qualidade da educação, não está preocupada com o bem-estar dos estudantes e não está preocupado com a comunidade, porque não está preocupado com a forma como os estudantes vão aprender e também não está preocupado em que os estudantes tenham mais tempo na escola, justamente para que a gente tenha uma reposição efetiva. E aí é importante, né, Thalita, a gente esclarecer que o sindicato ele fez um movimento de orientar que as escolas chamem seus colegiados, que elas passem o calendário aprovado, né, e construído pelos coletivos de professores, pelos coletivos grevistas, para todos aqueles que fizeram a greve, pelo colegiado e também pelas assembleias escolares, porque a gente acredita que os desmandos da Natália e do Damião não podem ser endossados pelas comunidades escolares. E tudo isso entra dentro do processo, como já dissemos, da denúncia que fizemos, tanto ao Ministério Público, quanto na ação que ingressamos na Justiça, quanto também nos outros espaços fiscalizadores, como o Conselho Municipal de Educação e o Conselho Nacional de Educação, pois há o risco da garantia do ano letivo de 2026, de fato, se finalizar antes do início do ano de 2027. A escolha que a Natália, enquanto secretária, que o Damião, enquanto prefeito, fazem, é uma escolha muito perigosa, porque empurra o calendário de 2026 para 2027 apenas para aqueles que tiveram todos os dias de greve ou a maior parte da greve. Então, você cria calendários diferentes dentro de uma mesma escola, calendários que não passam mais a ser calendários das escolas, e sim calendários das turmas, ou, no caso do terceiro ciclo, das disciplinas. E isso, gente, é muito ruim, porque é muito ruim para um estudante começar o ano de 2027, terminando o ano de 2026, para daqui a pouco iniciar o ano de 2027, enquanto o seu colega, que também está no mesmo ano que ele, o primo, o vizinho, o irmão, está no ano de 2027, enquanto ele ainda está finalizando o ano de 2026. Isso tudo é muito ruim, cria um processo muito ruim. Pensem só, um estudante do 8º ano, que teve greve, mas teve greve para as disciplinas de português, de história. Ele vai completar o seu ano de 2026 em 2027, mas ele começa matemática, geografia, inglês, normalmente no ano de 2027. Olha que confusão, olha que bagunça na escolha de punir
os trabalhadores que fizeram uma greve legítima e genuína, a prefeitura passa o ônus não só para os trabalhadores, mas também para os estudantes e para as suas famílias. Isso é uma escolha política, né, Carol? E é uma escolha que, como a gente já tem dito, ela prejudica a qualidade da educação, porque quando isso chega, por exemplo, para as escolas, que caso o professor decida não repor, porque com uma organização tão rígida dessa, né, que não tem possibilidade de diálogo sobre os dias, muitos professores estão optando pela não reposição, pela dificuldade que está se criando, também porque muitos de nós já tivemos desconto dos dias parados, sem a menor possibilidade de dialogar, porque a gente garantisse a ida nessa reposição. A secretaria também tem colocado direções e coordenações, dito isso, que essas pessoas, que esses grupos teriam que assumir. Isso é uma situação de precariedade, é bom lembrar. Esse foi um dos motivos pelo qual a gente entrou de greve esse ano, pela ausência de professores e porque os estudantes tinham substituições, que na verdade nada mais eram do que um momento em que eles ficavam dentro da escola, mas sem os conteúdos, sem aquele conteúdo com qualidade, né, com a qualidade daquela pessoa formada para isso. E outras áreas da escola, inclusive, ficavam descobertas. Então, essa desorganização toda, na verdade, que a secretaria está causando, prejudica, como você disse, toda a comunidade, não somente os grevistas, e mostram uma despreocupação, não há uma preocupação em ofertar a qualidade da educação. Sem contar também que a prefeitura não tem garantido os 200 dias letivos do infantil, que é algo que a gente tem dito que isso não é necessário, que é dispensável, ou seja, tratado mesmo a educação infantil como algo menos importante na cidade. E nós sabemos o quanto a educação infantil é fundamental para essa cidade, que tem destaque na qualidade da educação, pelo trabalho das professoras de educação infantil. E aí, só para a gente finalizar, é importante dizer o seguinte: o sindicato fez um material denunciando todas essas questões, né, tanto da reposição quanto da forma das escolhas políticas do uso de dinheiro. É um material muito importante que desmente todas as falácias e as mentiras que a prefeitura vem propagandeando por aí. Se você é trabalhador e está nos escutando, procure mais informações nas nossas redes sociais para que possamos enviar para a sua escola, para esse material ser distribuído para a sua comunidade escolar. Se você faz parte da comunidade escolar, entre no nosso site sindirede.org.br e procure maiores informações sobre esse material.